Olá, eu sou o Rodrigo Santana, um dos pastores aqui da Igreja Batista Getsemane, e quero te convidar nesse momento de fé para compartilhar a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Interessante que Jesus, quando caminhou por aqui, ele disse aos seus discípulos que iria embora, que iria morrer, que iria cumprir tudo que está escrito na palavra sobre ele ser o Cordeiro de Deus que seria sacrificado. E seus discípulos entristeceram e falaram: Senhor, e a gente? Nós vamos ficar aqui no meio dos romanos, nesse mundo. Ele falou: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu voltarei. Você crê nisso, meu amado? Você tem essa esperança? Nesses últimos dias nós estamos vendo massacres de cristãos na televisão. Eu tenho recebido muitas vezes pela internet, lá no Iraque, no Afeganistão, em outros países do meio muçulmano, cristãos sendo assassinados a sangue frio. E sabe o que eu acho interessante? É que eu não vejo nenhum deles reagir, nenhum deles pedir clemência. Porque a ordem ali é a seguinte: nega Jesus, volta para o Islã ou você morre. Mas nenhum deles nega Jesus. Agora, o que me admira é nenhum deles querer voar numa arma, tomar a arma daquele homem, reagir, atacar, partir para cima, que seria algo natural, algo comum. Porque qualquer pessoa sendo ameaçada, quando ele vê que não tem jeito, ele parte para cima. Mas você não vê nenhum partindo para cima. Eu falei: Deus, por que aquelas pessoas estão daquele jeito? O que está acontecendo? Meu querido, eu quero te dizer que uma pessoa, quando tem Cristo, ela perde o medo da morte. A primeira coisa que Jesus faz, ele te liberta do pavor da morte. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14. Diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele, pela sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou da escravidão todos que pelo pavor da morte eram escravos. Ele livra da escravidão. Eu analisando aquelas fitas, um cristão ajoelhado, 2, 3, 20. E uma pessoa do Islã radical com um revólver na cabeça dele. Nega Jesus, senão você morre. Ele fica calado e cai. Agora, o impressionante é que aquela pessoa do lado acabou de ver aquele morrer. E o revólver passa para a cabeça dele. Nega Jesus, senão você morre. E ele não reage. Taf! E assim vai, até todos morrerem. Você sabe por que isso acontece? Porque no momento que aquelas pessoas estão ajoelhadas, você não está vendo, mas eles estão. Eles estão vendo Jesus com a mão assim. Eles veem o cumprimento de João 14, 1. Eu volto para te buscar. Nenhum deles reage, grita, entra em desespero. Sabe por quê? Imagina a cena, ajoelhado, e de repente Jesus, com a mão, vem para o reino do meu Pai, bendito de Deus. Eu não sei como é a sua vida hoje, mas se você tem pavor da morte, você ainda não tem Cristo. Pode ver, entra na internet, puxa esses vídeos. A Bíblia nos dá um exemplo de um homem de Cristo, um homem cheio do Espírito, Estevão, sendo apedrejado. E eu quero te dizer que um apedrejamento não é como um tiro. A pessoa morre aos poucos, sofrendo pedrada, pedrada, pedrada. E a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado,
ele viu o céu abrir e viu o Filho do Homem, Jesus. E ele ainda faz um pedido antes de morrer. Ele diz: Senhor, não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Você está vendo que a morte do cristão não é morte, é passagem. Se você caminhar pela história da humanidade, eu não estou falando com você de religião, estou falando de história. Nero, César Nero, um dos piores imperadores romanos, ele queimava cristãos na fogueira. Ele julgava homens, mulheres e crianças no Coliseu para ser comido por leões. E todos aqueles iam morrer cantando hino a Deus. Estavam sendo queimados, cantando hinos a Deus. Eu quero te dizer que esse poder não é deles, mas é do Espírito dentro deles, o Espírito de Deus, que testifica que eles são príncipes, princesas, são particular tesouro, mesmo sendo morto com um tiro na cabeça, há uma coroa de glória aguardando essas pessoas. Paulo, o apóstolo, ele estava no apedrejamento de Estevão, ele consentiu na morte dele. Antes de se converter, ele consentiu. E depois que ele se converteu, teve um encontro com Cristo. Ele mesmo morreu decapitado por Nero. Eu não sei a sua vida hoje, mas eu conheço o Deus que está aí, está aqui. É o Deus que te dá força para passar um câncer. É o Deus que te dá força para enfrentar qualquer situação. Porque Ele não é um Deus de pau, nem de pedra, nem de barro, mas é vivo. Ele anda com você, Ele mora na sua casa, Ele mora dentro de você. E Ele disse: jamais te deixaria, nunca te abandonaria. Esse é o Deus daqueles cristãos que estão morrendo. É o Deus que vem buscar para fazer deles um príncipe. Num reino onde lágrima nenhuma jamais cairá dos olhos dele. Você tem medo da morte? Você tem pavor de morrer? Pois eu te garanto, se Cristo entrar na sua vida, isso vai embora. Porque os seus olhos abrem para outro reino, o reino de Deus. E você começa a entender que você está nesse mundo de passagem. Porque o que Deus tem preparado para nós, a Bíblia diz que nem olhos os viram e nem ouvidos ouviram. Você quer entrar nesse reino. Você quer fazer parte dessa família. Então eu quero orar com você. Pedir o Espírito de Deus para entrar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, olha essas pessoas agora, Pai. Entra na vida dessas pessoas. Tira todo o medo, toda a ansiedade. Tudo aquilo que não for do Senhor caia por terra agora, em nome de Jesus. Faz uma oração comigo, faz. Fala assim: Senhor Jesus, nesse momento eu abro as portas do meu coração e te convido, entra na minha vida. Eu quero olhar para aquela cruz agora, Jesus, e lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, todos os meus pecados. E pela fé no nome de Jesus, eu tomo posse da vida eterna, da remissão de todos os meus pecados. Eu oro ao Deus Todo-Poderoso, como está escrito em Romanos, capítulo 10, verso 9. Eu oro em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus.
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.